O segredo do arroz de pato começa muito antes dele ir para o forno. Começamos por escolher um bom pato e cozinhá-lo. Vamos cozinhá-lo num caldo com um copinho de vinho do Porto, uma cebola, alho francês, uns aromáticos, salsa e alho. As especiarias que nós gostarmos, deixamos cozinhar lentamente, mais ou menos durante 1h30 a 2 horas para um pato de 2 kg. Retiramos, desfiamos a carne toda do peito, das pernas, das costas, descartamos a gordura e reservamos o caldo da cozedura. Portanto, eu tenho aqui o caldo da cozedura deste pato, uma parte, obviamente. Vamos utilizar à volta de uns 400 ml de caldo de pato. Temos aqui 200 gramas de arroz carolino. Vamos começar por fazer aqui um refogado. Um fiozinho de azeite. Vou picar uma cebola. Estas pontas da cebola podem picá-las ou guardá-las. Por exemplo, eu gosto de as guardar todas numa caixinha e são as partes que eu depois utilizo para colocar nos caldos. E vamos fazer o mesmo ao alho. Passo a faca 2 ou 3 vezes. Vou aquecer o tacho. Vamos juntar a cebola, o alho e, se quiserem, podem juntar os talos bem picados de alguma salsa. Vamos juntar uma folhinha de louro para dar aquele sabor e aquele perfume tão português e neste refogado vamos juntar o chouriço. Eu tenho aqui 2 tipos de chouriço. Tenho um chouriço de porco alentejano e tenho um chouriço de sangue e ele agora vai libertar toda a sua gordura. Já temos aqui o nosso refogado e agora nesta fase baixamos a temperatura ligeiramente e vamos refrescar com um bocadinho de vinho branco. O vinho branco vai trazer aqui acidez e vai fazer com que todos os sabores se fundam. Depois deste refogado terminado, ou seja, quando o vinho evaporar, vou retirar uma parte do refogado para abrir o arroz e outra parte vou juntar o pato e um bocadinho de farinha. A farinha vai entrar aqui como um elemento agregador, ou seja, vai fundir aqui todos os sabores, ela vai absorver a gordura, um bocadinho do caldo do pato e funciona quase como se fosse o recheio. Vou juntar o pato, vou juntar um bocadinho da farinha, vamos juntar um bocadinho do caldo, vou temperar já com um bocadinho de pimenta preta e sal. E já temos aqui o nosso recheio. E agora vamos abrir o arroz. Temos aqui o nosso refogado e o nosso puxado já feito. Nós temos aqui para 200 gramas de arroz, 400 de caldo. Vamos utilizar os 200 gramas de arroz, abrir com metade do caldo. E agora vamos refrescar com um bocadinho de vinho branco. O arroz carolino é um arroz muito rico em goma, se calhar é o arroz português que mais liberta goma, é aquele que nós utilizamos para fazer o arroz de marisco, aqueles arrozes caldosos tão típicos portugueses. E nós vamos precisar dessa goma para criar aquela capa e aquela crosta crocante. Vamos deitar 200 gramas de caldo e agora vamos cozinhá-lo aqui. E nesta fase é muito importante provar não só o caldo como o aparelho, porque os chouriços têm muita concentração de sal. O pato leva e é cozinhado com um bocadinho de sal, ou seja, salgando umas horas antes. Então, se nós formos pôr a ponte de sal, no fim da cozedura, ele vai estar excessivamente salgado. Aqui o nosso arroz está a cozinhar lentamente e agora vou aproveitar para temperar o nosso aparelho. Vou colocar aqui um bocadinho de salsa fresca. Quem gostar pode pôr umas gotinhas de piripiri. Numa travessa de ir ao forno, e o que eu vou fazer aqui primeiro é colocar uma cama de arroz. Tendo aqui esta parte, agora vamos colocar o pato. E agora aqui vamos terminar aqui a nossa parte de cima. Já temos aqui o nosso arroz montado, temos uma camada fina de arroz. Temos uma camada de pato, depois mais uma camada fina de arroz enchidos e agora vou colocar o resto, os tais 200 ml de caldo de pato. E agora vou deixar que o arroz absorva este caldo aqui. Vamos levar ao forno a 180 graus, 190 graus durante 20 minutos e ele vai continuar a cozinhar e vai acabar por criar uma capa crocante aqui, uma crosta, e por baixo vai ficar cozinhado. Bom, e agora nesta fase, nos últimos 5 minutos da cozedura do arroz, vamos colocar o chouriço. Já temos aqui o nosso arroz. Vamos finalizar aqui com um bocadinho de flor de sal, um fiozinho de azeite, a pimenta, esta salsinha picada, uns rebentos de salsa em cima. Só nos falta provar. Está incrível! E esta receita é uma receita que difere muito. Eu gosto de deixar assim, o arroz bem tostadinho em cima, aproveitar só o próprio bago para criar a capa, mas podem fazer com queijo ralado, podem pincelar com um ovinho. Há N formas de fazer. Esta é aquela que eu gosto e que acho que fica mais pura, que os ingredientes ficam ali mais destacados. Mas cada cozinheiro e cada casa e cada pessoa tem a sua forma de cozinhar. Está mesmo bom.